Abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 4. Eu quero ler inicialmente 2 versículos e depois leremos mais. Amém? Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículos 4 e 5. Diz assim: depois entra em tua casa, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos, e derrama do azeite puro que brotar em todos esses vasos, pondo-os de lado à medida que forem ficando cheios. Assim, ela se foi, trancou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Pai querido, fala conosco, Pai. Através da Tua palavra lida, através do Teu Espírito Santo, que vai soprar aos nossos ouvidos, e que nós possamos seguir à risca somente aquilo que Tu queres, e não aquilo que nossa mente deseja ou que nosso coração quer, mas que precise, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, esses versículos que eu li fazem parte do texto completo, onde algumas Bíblias dão como título a multiplicação do azeite. O versículo 1 diz: certo dia a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu, dizendo: teu servo, meu marido, morreu e bem sabes o quanto teu servo amava com zelo a Yahvé. Agora um credor acaba de chegar à nossa casa para levar meus filhos como escravos pelo pagamento da dívida. Eliseu lhe indagou: que posso fazer por ti? Diz-me, que tens em casa? Ao que ela prontamente respondeu: tua serva nada tem em casa, a não ser, aí ela lembrou que tinha, a não ser uma vasilha com azeite. Nós vamos ver que isso muda tudo, irmãos. Então ele ordenou: vai e pede emprestadas a todos os teus vizinhos ânforas vazias, panelas vazias, tantas quantas puder recolher. Depois entra em tua casa, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos, e derrama do azeite puro que brotar em todos esses vasos, pondo-os de lado à medida que forem ficando cheios. Assim ela se foi, trancou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. O título dessa mensagem de hoje eu dei: a portas fechadas. Eu não estou dizendo há do verbo haver, que há sim muitas portas fechadas, mas ele está, a mulher ou você, fique a portas fechadas. Para que situações? O ato de fechar as portas, ele é bíblico. Em algumas ocasiões nós percebemos Deus fechando por fora, e aqui o profeta Eliseu, ele representa Deus, e essa mensagem nós podemos tirar daqui vários ensinamentos, mas eu quero direcionar, neste mês do lar, que começamos dia 1º de maio, mas primeiro domingo hoje, eu quero direcionar, e quero que nós fiquemos com as mentes e corações aguçados, porque assim como todas as igrejas, ou quase todas, começam a propagar que este mês é um mês de bênção, um mês do lar, o diabo escuta e ele vai tentar fazer, não adianta orar, ele vai tentar fazer, é dele. Mas se ele vai conseguir, aí depende das nossas orações. Não orar para ele não fazer, ele quer fazer, ele vai fazer, essa é a função dele. Enganador, tentador. Eu ouvi uma vez, nunca mais me esqueci, eu estava numa igreja, e a igreja de repente levantou um clamor, uma oração, e eles disseram: nós vamos começar, daqui a 4 meses, 3 meses, nós teremos uma série de conferências aqui,
e vamos orar. E começaram a orar pela série de conferências. E alguém levantou e disse assim: nós temos que orar pelo conferencista que vem, para que o carro dele funcione, que o avião não atrase, que ele não fique doente e vá para o hospital na véspera, porque quando nós reunimos aqui, decidimos a data, o inimigo já ouviu, ele vai tentar fazer de tudo para nos frustrar. O ato de fechar as portas, eu quero compartilhar com os irmãos, é um ato muito importante na palavra de Deus. Nós temos aberto portas para quem não deveríamos abrir, e temos fechado portas para quem não deveríamos fechar. E só o Espírito Santo é que pode nos dar esse discernimento. Nosso lar será sempre, sempre alvo de ataque do inimigo. Eu não estou te assustando, eu estou te conscientizando, porque o nosso lar foi feito à semelhança da família de Deus. Deus tem uma família, e a família de Deus é Deus, o Filho e o Espírito Santo. Já estudamos isso aqui na igreja, que nós não somos uma família de Deus, senão ele teria mais de uma. Nós somos a família de Deus. A igreja de Cristo, onde ele é o cabeça e a igreja é o corpo, onde ele é o noivo e a igreja é a noiva, é um lar formado por Deus, idealizado por Deus, segundo o seu propósito, e ela sempre, a nossa família, nosso lar, sempre será alvo. Isso não quer dizer que ele vencerá, mas ele tem vencido em algumas situações. Nossa família, então, representa a família de Deus, por isso ela é tão visada. Precisamos aprender a navegar neste mundo sem sofrer influências dele, do mundo. Em João 15, 19, Jesus dizendo: vocês estão aqui no mundo, mas vocês não são do mundo. Esse não são do mundo, ele disse assim: vocês não pertencem. O mundo não é senhor de vocês. Eu sou o Senhor. Mas é preciso que vocês estejam no mundo, porque eu preciso de vocês. E eu quero falar da necessidade que Deus tem de nós como família dessa vez. Tem individualmente, somos individualmente comissionados, ir por todo mundo, levar, pregar e fazer discípulos, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações, individualmente, mas como família. O que temos feito como família? Famílias geram famílias, famílias motivam famílias a se tornarem famílias verdadeiras. Entra em tua casa com teus filhos, família, fecha a porta, faça o que eu vou te falar de portas fechadas, para eles não saírem? Não, para vocês não sofrerem influências dos modelos que vêm de fora. Eu quero falar de alguns modelos que costumam nos afligir. Pode ser que eu comece a falar e você diz: eu já estou careca de saber. Embora você tenha cabelo, você costuma dizer que está careca de saber. Mas não é para você tomar conhecimento, é para você agir. Você sabe, mas você tem agido. Eu ouso dizer que muita gente tem sabido, tem tentado agir, não tem tido forças. Hoje, na nossa consagração, nós dirigimos as 5 pontos de oração, trouxemos 5 motivos para as famílias. E nós colocamos ali pontos, eu não sei se a Andressa pode colocar para mim novamente, pontos que nós colocamos ali e que têm sido vulneráveis. Nós não temos prestado atenção. Então, para aqueles que não conseguiram chegar, né, eu gostaria que você observasse 5 pontos ali. Eu só vou fazer um parêntese para nós prepararmos aqui.
são pontos importantíssimos. O primeiro é perdão entre parênteses. Não é entre parênteses, não, é entre parênteses. Há muitas famílias que querem a graça de Deus, o favor de Deus, a alegria no seu lar, a prosperidade do seu lar, mas há mágoas. Entre eles, às vezes, da familhinha, que eu chamo de família, aquela você, o pai, e o familhão, que são os parentes, os agregados. Mas é muito comum, mais do que os irmãos imaginam. Cura e quebra de maldições, muitas vezes nós não atentamos de demônios familiares que acompanham os nossos familiares, nossos ancestrais, vêm até os dias de hoje. E o que é que nós precisamos fazer? Eu disse hoje aqui, essa oração não é uma oração de bênção, é uma oração de quebra, é de guerra. Aonde você diz, eu não aceito, eu não quero, eu rejeito, eu renuncio aquilo que eu assumi lá atrás, eu renuncio, estou renunciando. Se alguém exerce um cargo importante, e se ele renuncia, ninguém pode fazer nada, ele renunciou. O presidente da República, renuncio, assinou lá, renunciou. E quando você renuncia e diz com a sua boca que você renunciou, o diabo não tem poder. E outros pontos que estão ali. Confiar em Deus, ensinar os parentes, as crianças, e ter um relacionamento. Pode tirar. Nós temos aqui alguns exemplos de modelos que costumam nos afligir. Essa mulher, ela foi orientada a entrar para sua casa, fechar as portas atrás de si, obviamente, na frente dela não ia entrar, então, atrás dela. Para que ninguém pudesse atrapalhar algumas coisas. Que coisas são essas? Primeiro, quando ela diz, o que você tem? Ela diz, a tua serva não tem nada em casa. E eu fiz uma pausa de propósito. Vírgula. A não ser o Espírito Santo. Essa figura do azeite é uma das figuras do Espírito Santo. O azeite é para o povo de Deus algo tremendo. Não estou falando do azeite, você chega ali e comprou no mercado, um azeite, eu vou ter um azeite porque eu tenho o Espírito Santo dentro de casa. Mas se você preparar esse azeite, ele é o azeite da unção. Não existe um azeite ungido, existe um azeite separado para ungir. Não é verdade, irmão? Vê um azeite. Às vezes os irmãos trazem de Israel, esse azeite aqui é santo. Pode pegar o galo, ou não sei o que e tal, colocar lá e consagrar para aquilo. Obviamente ele não vai fazer mais comida, tá, irmãos? Ele vai ficar num potinho, como nós temos ali um. O azeite é uma das figuras do Espírito Santo. E ela não se deu conta que ela tinha algo valioso. Azeite era muito valioso, mas ela não tinha muito, ela achou. Eu não tenho muito, o que eu preciso é de muito. A primeira coisa que nós precisamos perceber, que quando nós entramos e fechamos a porta atrás de nós para influências, malignidades, outras coisas que nós vamos ver aqui, não penetrem, é para ele não nos atrapalhar, e atrapalha de várias formas, tirando atenção, falando bobagem no nosso ouvido, fazendo com que nós não creiamos, fazendo com que nós blasfememos. Essa mensagem eu queria pregar por 1h30, pelo menos, mas não vou pregar, irmãos. Vou pegar no tempo que eu tenho pregado, temos a ceia, mas tem tanta coisa. Eu estou falando aqui agora, o Espírito Santo tem um esboço aqui só de uma página com poucos itens, mas o Espírito Santo vai mostrando como é importante a gente entender o que se passa dentro da nossa casa. Deixa eu repetir, irmãos, nós formamos uma família porque Deus é uma família. E ele disse, formem uma família. E hoje as pessoas estão banalizando as famílias.
Primeira coisa, fechou a porta para que nada de fora viesse. Uma das coisas que vem de fora é que tentam nos ensinar segundo os seus costumes e práticas. Você já viu um cego guiando outro cego? E, às vezes as pessoas vêm de fora nos ensinar, mas sem maldade, aliás, com muito boa vontade. Só que se eu preciso aprender grego, eu preciso de um professor que saiba grego. Não, eu não sei grego, mas eu tenho uma boa vontade de ser matemática. Mas você quer grego? Não, vai de matemática mesmo, você vai ver que é legal. Mas eu preciso de aprender grego. Mas eu quero te dizer que eu te amo, eu vou torcer para você aprender grego, mas eu não sei grego para te ensinar. Então não fale em grego comigo, porque você não sabe falar. Quantos irmãos estão acompanhando aí? Nós somos, como família, destinados a aprender com a palavra de Deus. João 15, 3. Ele diz isso. Eu vou pedir, eu não combinei antes, mas vou pedir que são só 2 ou 3 textos. João 15, 3. Vocês já estão limpos pela palavra. Olha a palavra com P maiúsculo. Que eu tenho vos transmitido. Então, aquilo que nós aprendemos nos ensina, mas nos limpa. E a família de Deus é limpa. Deus e Espírito Santo, Jesus, é uma família limpa. Mas nós temos que aprender outras coisas, não só apenas sermos limpos, nós temos que aprender para caminhar em santidade. Olha quanta coisa, você vai começando a pensar, e por que eu vou aprender? Nós temos que aprender para não errar, para não errarmos. Vocês erram porque não conhecem a palavra. Jesus dizendo, o dia que vocês conheceram, vocês não vão errar. Ah, eu conheço uma pessoa, pastor, que conhece a Bíblia de ponta a ponta, ele erra. Ele não conhece. Ele não conhece. O conhecimento aqui é o conhecimento de intimidade, que Deus usava no Antigo Testamento. E Abraão conheceu a Sara, já era conhecido, já tinha até casado. E conheceu. E Eucana conheceu a Ana. E aí nasceu o neném. Esse conhecer é intimidade. Quando Jesus diz assim, apartai-vos, e muitos dirão, Senhor, em teu nome, eu fiz isso, fiz aquilo, fui lá, contei, blá, blá, blá. Ele disse assim, apartai-vos, eu não vos conheço. Há alguém na terra que Jesus não conhece? Algum objeto, alguma coisa que Deus, perdi o controle, não sabia, ô anjo, me ajuda aí, tem? Ele está dizendo assim, nunca vos conheci, eu nunca tive intimidade com vocês. Não, pastor, o senhor desculpa, hein? Sua teologia está errada. Ele disse, não, nunca vos conheci porque vocês eram falsos. E Judas era o quê? E estava lá, e ele conhecia Judas, ele sabia que ia pecar. Esse conhecimento é intimidade. Obviamente eu não estou dizendo que Jesus quer relação sexual com nenhum de nós. Mas ele quer um casamento. E o casamento se faz na relação sexual. Não sei se você sabia disso. Cuidado, irmão, não vai ter relação sexual com a irmã. Diz, casei, pastor. O fechamento, que é o símbolo de Cristo casar com a igreja. Quando a igreja, a noiva, subir, e eles estarão numa lua de mel maravilhosa. O ensino e a prática deles, eu fechei a porta, e eles querem entrar, são pelo esforço, pelos seus méritos, pelos seus desejos. Nós somos ensinados a deixar o Espírito Santo falar e fazer por nós. Irmãos, é um treinamento. E muitas vezes nós só vamos conseguir se fecharmos a porta. Porque se tivermos com a porta aberta, toda hora entra um sapo lá para dar palpite. Você já morou numa casa, ou conhece alguém que mora, que vive com a casa aberta, aí você está conversando, e diz, vizinha, cheguei! Aí você tem que parar a conversa, porque o vizinho chegou, pois não, E às vezes ele chega só para assim, tem isso assim, então eu queria contar um caso para você. Eu estava resolvendo um problema sério com a minha mulher, a porta estava aberta, o sapo entrou e quer atrapalhar tudo.
Uma vez naquelas viagens, andanças por aí, não tinha GPS, né? Não tem muitos anos isso não, hein? Não tinha GPS. E eu indo para a igreja. E aí alguém às vezes ia me dar uma carona, falava assim, ó, eu vou com o meu carro, você vem atrás. Que aflição, irmãos, quando o cara fala isso. Porque ou ele não sabe guiar, ou entre nós entra um intruso, um abelhudo. Está o carro lá, estou atrás, um bocadinho, deu uma coisinha, ele andou um pouquinho, entrou um carro, entrou no meio. Aí você fica assim. Aí depois entrou o segundo, aí você fica assim, estica o pescoço, não sai do teto, quem tem teto solar, né, para até levantar o pescoço, olhar lá por cima. E vai embora. Assim é a vida do crente. Nós estamos seguindo a Jesus e de repente entra uma coisa entre Jesus e nós. E quando entrava um ônibus, aí babou. Porque o carro ainda conseguia lá a lanterna, o ônibus, e agora? E a aflição quando tinha várias ruas assim, eu falei, e agora ele entrou ou não entrou? Sumiu. Onde ele entrou? Na primeira, na segunda ou na terceira? Que aflição, irmãos. Nós temos que aprender a não receber do mundo aquilo que só Jesus pode ensinar. Então, para você começar a viver milagres na sua vida, em alguns momentos da sua vida, você precisa fechar a porta. Não literal, irmãos. Não literal. Às vezes precisa fechar mesmo. Né? Você mora num lugar perigoso, deixa eu fechar que são... Mas não estou falando, são portas. Situações. Segunda coisa, para você viver uma situação que essa mulher estava vivendo, porque a lei dizia isso, olha, seu marido morreu, você não tem que pagar, vou levar seus filhos. Que situação? Já estou sem marido e agora eu vou ficar sem filhos? Era isso que tinha que fazer, eles iam fazer, e ela estava desesperada. O que ela estava dizendo? Eu preciso de um milagre. A quem ela foi procurar? O homem de Deus. Eu preciso de um milagre. E para você ter um milagre, você precisa de fé. Amém ou não amém? 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 Amém aí? Você precisa de fé. Então há momentos que você vai ter que fechar a porta para a sua fé fluir, porque vai vir uma outra fé de lá de fora, que vai te atrapalhar. Então, eles não conseguem entender a razão da nossa fé. Vocês são malucos? Daqui um dia, os nossos irmãos que foram batizados recentemente, que vieram, né, do nada, está vendo, Beto? Nem sempre a gente pode ter gravação ao vivo, né? Depois tem que editar. E aí, ao vivo, não editou, não deu tempo. Mas as pessoas dizem, camarada, você era mais legal, você agora ficou meio doido. Vocês vão começar a ouvir isso. Por quê? Não é porque ele te acha doido, é porque ele não tem a fé que você tem. Ele não tem o grau de fé que você tem. Agora eu estou falando do mundo, mas eu quero falar também para os irmãos que estão aqui, para os irmãos que estão me ouvindo, que são crentes em Jesus e que não evoluíram em sua fé e não têm um grau de fé. Com esses você tem cuidado para orar, hein? Em vez de ser... puxar ele para cima, ele vai te puxar para baixo. São aquelas pessoas que trabalham na razão. Não, mas se pensar bem, a Bíblia não quer dizer, isso aí foi lá, hoje não. Toda pessoa que fala isso para mim, eu falo assim, porque o meu Deus era vivo, hoje ele é morto. Não, não é morto. Então, vai estudar, meu irmão. Mas vai deixar a fé trabalhar na sua vida. Fé é loucura, irmãos. É certeza de uma coisa que eu ainda estou esperando, já estou com certeza. Convicção de um fato que eu nunca vi e estou convicto. O que é isso? Fé. Estou no óleo, irmãos. Estou 220. Há coisas que para o mundo é loucura. Haverá o deboche, o incentivo a desistirmos de seguir em frente. Há um homem na Bíblia que não era seguidor de Jesus. Esse homem deve ter feito de tudo para não procurar Jesus. A filha estava doente. E aí, ele disse, vamos lá. A mulher dele falou assim, tem um tal de Jesus. Mulher, vamos.
vamos dar o nosso jeito. E foi segurando. E os dias foram passando. Aí até que um dia a mulher falou assim, ó, Jairo, é melhor você falar com esse tal de Jesus, larga esse seu orgulho. Você vai pegar mal demais para mim? Esse era um dos príncipes da sinagoga. Era um daqueles que falavam mal de Jesus. Esse camarada, quem é esse camarada aí? Podia dizer que é filho de Deus. Deus encarnado. E ele estava lá no meio. Mas aí um dia ele fala assim, quer saber? Às favas, as minhas convicções. Eu não sei o que é, mas pela fé, ele deve ter pensado, eu vou lá. E ele disse que chegou e já tinha um... Cuidado, você que fica muito tenso aí, segurando, debochando, Jesus vai te botar você no meio de uma multidão para fazer uma coisa que você acha que nunca tinha feito, nunca iria fazer. E ele na frente de todo mundo se prostrou a Jesus, Senhor! Os caras, é o Jairo, é o Jairo, quem? Aquele religioso. E ele, Jesus, a minha filha está doente, está muito mal, eu preciso que o senhor vá lá. A gente, vamos. E aí aconteceram várias coisas, estão indo. Você sabe que quando Jesus vinha, não é igual, né? Mas é como se você vê hoje o político, ele vai na frente, todo mundo atrás dele, e tal, aquela multidão, como é que vai, seu político? Como é que vai, tudo bem? Eu te dou um beijo. Está chegando a época aí. Você quer ser beijado, se prepara. E atrasou, foi atrasando. Aí, vamos embora, que horas são aí? Já são 11h05, vamos embora. Aí vem uma mulher e puxa as vestes de Jesus. Aí ele, para mais, mas de novo, Jesus, para, não estou vendo ninguém. Alguém tocou em mim. Aí atrasou, conhece a história, ele curou a mulher do fluxo de sangue. Bom, agora vamos, não vamos? Que horas são? Já são 12h30. Aí vem um sem graça, sempre tem um sem graça, sem fé. E vem lá, lamento te dizer, sabe, precisa levar lá porque ela já morreu. Uma noticiazinha sem graça, né? Falou para Jairo, precisa incomodar, mas como se estivesse incomodando, precisa incomodar mais o mestre. Seu filho morreu. Aí Jesus repreendeu e disse assim, crê somente. Mas o que eu quero chamar a atenção é que ele chegando lá, no versículo 50, ao ouvir tais notícias, Jesus declarou a Jairo, não temas, tão somente crê, e ela será salva. Assim que chegou à casa de Jairo, não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João, Tiago, bem como o pai e a mãe da menina. O que ele fez? Fechou a porta, atrás deles. Esses eram que era para estar lá. Por que ele fez isso? Enquanto isso, grande comoção atingiu a multidão e todos choravam e se lamentavam por ela. Diante disso, Jesus os encorajou. Não pranteeis, ela não está morta, mas dorme. Versículo 53. E muitos zombavam dele. Pois tinham certeza de que ela estava morta. A fé é a certeza de uma coisa que não está. E os que têm fé é a certeza de uma coisa que ele está vendo. Olha a diferença. A fé é a certeza de uma coisa que eu não vejo. E para eles é a certeza daquilo que ele está vendo. Que ele está vendo, ele só vê até ali. Acabou ali. E Jesus disse assim, ó, vocês não têm condição de entrar. Será que Jesus não tinha um poder? Disse, não pode vir zombando, vamos zombando. Aliás, enquanto eu vou orar, vocês não falam mais nada, todo mundo muda. Ele tem poder, cara. Mas ele estava ensinando. Cuidado com o que vem de fora. Cuidado com a incredulidade. Então, irmãos, eles não conseguem. Há coisas que para o mundo é loucura. O não conhecimento da fé através do mundo nos fará agir apenas na razão. Tem hora que a gente tem que sair da razão e no sobrenatural. Quantos já viveram o sobrenatural aqui? Troço de maluco. Se eu falar, as pessoas, às vezes por respeito a você, assim, sim, irmão,
Mas não está crendo nada, ele está falando mas é melhor nem deixar perto de você para orar. Uma vez, já falei isso aqui algumas vezes, né? A gente orava muito assim, ia no meu ministério itinerante, fomos orar por um cara, eu fui cantar numa igreja lá em Nilópolis. Quem é de Nilópolis aí, levanta a mão. Tem aqui, olha lá. E chegando lá, o pastor falou assim, vem mais cedo para a gente orar no hospital ali por uma pessoa que está com câncer. E ele estava num estado bem avançado. E tinha um outro irmão lá, que foi conosco, estava lá já. Chegamos lá, o irmão falou, vou orar aqui que eu vou sair. Aí chegamos eu e a pastora, ficamos ali. Ele orou mais ou menos assim, Senhor, Tu sabes todas as coisas, é verdade. Se o Senhor quiser, o Senhor cura. Se o Senhor quiser, o Senhor não cura. Se o Senhor quiser, o Senhor levanta ele daqui. Mas se o Senhor não quiser também, o Senhor não levanta. Eu comecei a ficar com medo, falei, meu Deus do céu, como é que eu vou orar depois? Ele vai ter que sair daqui, porque eu vou falar o contrário do que ele está falando. Pastor, mas eu quero o final da história. O final da história não é comigo nem com você. Não sou eu que decido se ele vai ficar curado ou não. Agora eu tenho que orar, crendo. Senhor, em Teu nome, Tu tens poder, levante, agora, e seja curado. Conheço um cantor que gravou uma música dessa, vocês conhecem? Qualquer dia eu vou trazer ele aqui na igreja para cantar. Levante agora e seja curado. Levante. Obedeça a ordem. Então, esse princípio da falta de fé, nem sempre é só dos que estão no mundo. Tem muito crente bom aí. Tem até pastor, eu já vi. Os milagres cessaram, irmãos, foi só lá no Novo Testamento. Então a gente agora... Mas pastor, eu vi na sua igreja. Mas essa cura fui eu que fiz. Só pode falar isso, não é possível. Os milagres cessaram e eles continuam acontecendo, é verdade. Não, mas não tem explicação. Para você ter uma família intacta, abençoada, a terceira coisa é que você precisa fechar a porta em algumas situações, porque eles, de fora, infiltrarão em sua casa e contaminarão a sua família. Pode ser que eu perca alguns irmãos aqui hoje, como o membro da igreja, dizendo, esse pastor é muito fanático, ele está por fora. Eu não vou ficar aqui não, se ele fala isso, imagina o que é que vem depois. Vocês que estão chegando aí, que vão ser recebidos, pense bem. Nosso lar é santo, separado para o Senhor. E há coisas que são práticas, coisas, situações, e também objetos que não podem fazer parte do nosso lar. Nem tudo que você vê lá fora é digno de estar na sua casa. Nem toda roupa que os outros vestem você pode vestir. Não estou falando de usos e costumes, irmãos. Nem todas as pessoas que você conhece são dignas de conviver em sua casa. Há pessoas que você não pode convidar porque você não está legitimamente preparado para que malignidades entrem na sua casa. Estou dizendo, de repente há brechas na sua família, ou por desobediência a Deus, ou por mágoas, ou por alguma coisa, e o diabo não entra por porta de frente, só Jesus, ele entra por brechas. Então, você tenha cuidado. Se você está gripado, você não pode, alguém não pode deixar você entrar gripado na casa dele, amém ou não? Os médicos dizem isso. Se você vai num ambiente contaminado, você tem que vestir uma roupa para entrar em certos ambientes. Para você tirar um raio-x, você bota lá um colete, pesa para caramba, no peito assim, que vê. Por quê? Para que você não sofra como é que é? Radiação. Eu gosto de igreja culta.
Nem todos os seus amigos de fora, porque você tem no trabalho, amigo, colega, podem sentar à sua mesa, frequentar ambientes do seu lar. Nem todo mundo pode sentar na sua cama. Eu não falei deitar, então nem pense. Isso vem de fora, irmão. Ah, pastor, mas eu sou bonzinho. Vai ser bonzinho. Depois você vai arranjar o carrapicho para você tirar. Porque o mundo é mau. O mundo jaz no maligno. E nós estamos de bobeira. Irmãos, não feche as portas para os irmãos que você conhece, que são... Não é para fechar a porta para todo mundo, mas... Pastor, mas eu preciso que ele venha aqui para orar por ele. Esteja preparado. Há trabalhos que a gente vai fazer que a gente tem que jejuar antes. Nem todos os presentes que você ganha podem fazer parte do seu guarda-roupa ou da sua cozinha. Se eu for contar aqui alguns exemplos, que eu e outras pessoas fomos orar e vimos, uma simples xícara, uma simples boneca do seu filho, da sua filha, um simples sapato, uma lingerie que uma mulher ganhou, de outra mulher, não é de homem não, de outra mulher. A vida degringolou. Podem falar o que vocês quiserem. Eu estou falando do que a Bíblia diz, do que eu vejo, do que eu vivi, do que eu tenho visto, e isso não me causa dúvida e nem medo de falar. Cuidado. Pastor, como é que eu faço? Ore. Há casos, eu conheço pessoas aqui que já me revelaram isso, que gostou, orou, e o Senhor disse, põe fora. Mas não é dar para o outro, aqui eu estou trazendo para você, sabe que não servia em mim, então você vai arranjar a maldição para o camarada lá, joga fora aquilo, queima. São raras as vezes, mas acontece. Já aconteceu com algum de vocês aqui, de você pegar um negócio e estava lá, você sentiu, orou e Deus falou, isso aí não, já? Levanta a mão assim, irmão, não tenham vergonha, não me deixe sozinho nesse barco, não. Amém. Vamos concluir. Amém ou não amém? Quem lhe mostrará essas coisas que eu falei, afinal? O azeite. Aquilo que você tem em casa, o seu azeite, o seu Espírito Santo. Você pensa que não tem, mas ele está lá. Ou então Deus é mentiroso. Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E diz a Bíblia que o Espírito Santo é que nos sela e nos introduz, nos enxerta no corpo. É o Espírito Santo. Você aceita Jesus e o Espírito Santo te enxerta no corpo. Ele está lá. Agora, você pode extingui-lo, como diz a Bíblia, apagá-lo. Deixar ele aqui, bota um troço em cima, apaga. Então, se você é um servo de Deus, você tem o Espírito Santo. Não estou falando que você é batizado com o Espírito Santo, que isso já é capacitação para o trabalho, muitos têm e também adormeceram nisso. Quando ele diz, vai lá e busca vasilhas vazias, por quê? Porque o Espírito Santo que está contigo vai encher aquilo que está vazio. Irmãos, como nós temos invertido isso? Estamos trazendo vazios para encher a gente. Nós é que temos que encher os outros. De novo. Muitas vezes nós queremos ser cheios de quem está vazio. E ele disse assim, traga as vasilhas vazias. Isso é um exemplo de que nós, com a nossa casa, com o que temos em casa, nós podemos encher muitas vasilhas. Vasilhas. Muitas pessoas vazias. Quantos, pastor? Porque teve uma hora que parou porque não tinha mais. Ela perguntou, ainda tem azeite, tem mais alguma? Não, então cessou. A quantidade é infinita. Até Jesus voltar, você vai ter azeite para encher os outros. Agora note que ela vai lá fora, traz as vasilhas,
dos outros, fecha a porta para os outros não virem, porque isso é uma figura. Assim como nós também. Quando vamos encher pessoas com o Espírito Santo que está em nós, como Deus fez com Moisés, tirou dele o Espírito e colocou nos outros. Ele não retirou, tirou dele. Não retirou dele, tirou parte dele e capacitou os outros. Deus quer fazer isso conosco. E nós temos, chama-se Espírito Santo. Às vezes nós estamos à deriva, estamos clamando, estamos quase abaixados ali, o diabo pisando na gente, a gente, Jesus, eu estou... Levanta, você tem o Espírito Santo. Mas se eu só tenho um pouquinho, começa com esse pouquinho, você vai ver o que vai acontecer, ele não vai parar mais. Então ninguém que está vazio pode acrescentar algo em sua vida. Com o Espírito Santo em casa, não precisamos de nenhum outro tipo de auxílio. Irmãos, eu não estou falando aqui auxílio de irmãos, mas se ele tiver o Espírito Santo, então, ou o Espírito Santo ou nada. Não tem nada além do Espírito Santo para mim e para você. Você entendeu isso? Não tem. Não, senão eu ia dizer, Senhor, só foi até aqui, arranjei um que foi mais meio metro acima. Feche as portas. Com o Espírito Santo dentro de casa, você nunca estará sozinho. Pastor, como é que eu faço? Começa a orar. Senhor, fala comigo. Senhor, me mostra. E o Espírito Santo vai te mostrar. Porque o Senhor, o Deus, é o Espírito Santo. Jesus é o Espírito Santo. Os três são um Deus triuno. E o Espírito Santo é quem lhe mostrará sempre as saídas. Quem mostrou a saída para essa mulher inicialmente? O Espírito Santo que estava em Eliseu. Quem lhe dará as vitórias? Quem lhe tirará de situações de dificuldades? Irmãos, de novo, não abra mão de ajudas de irmãos. Daqui a pouco eu vou fazer um apelo aqui, os irmãos vão saber, antes do final do culto, né? Já comentamos na consagração. Eu estou falando de poder, de autoridade. Agora, tudo isso daqui não vai acontecer se a sua porta para essas coisas e outras mais que o Espírito Santo te falou aí durante a pregação, se essas portas estiverem abertas. Eu não estou dizendo de jeito nenhum para você se isolar das pessoas ruins, eles precisam de você, estão vazios. Mas ter cuidado para ele não te encher. É você que tem que enchê-los. Então esteja preparado, irmãos, inclusive para perder amigos. Esteja preparado. Pastor, o senhor me perdoa, vou falar agora, porque o senhor vai chegar lá fora e vai esquecer. Mas Jesus disse para a gente amar, inclusive, os inimigos. É verdade. Mas como é que você entende isso? Você pegar um inimigo e levar para sua casa, um inimigo, um estuprador, um bandido, e botar na sua casa, é isso? Não. Amar a ponto de achar um lugar para ele no céu. Senão eu não quero ir para o inferno, eu não quero que ele também vá, não quero que ninguém vá. É esse tipo de amor. Interessar-se pelo inimigo, para ele deixar de ser inimigo. Amém ou não? Isso você só faz se você tiver capacidade de influenciar, e não de ser influenciado negativamente. Quantos querem isso para os seus lares? Quantos querem ir para os seus lares? Quantos querem isso para os seus lares? Agora sim. Amém. Não é porque gritou que quer, não. Às vezes você nem falou, pensou, eu quero. É só uma brincadeirazinha. Vamos clamar agora a Deus.
Essa manhã nós vamos pedir que o Senhor feche todas as portas que só Ele pode fechar, para que nada encontre e te atinja. E quando você fecha a porta, o Senhor sela. Quando você servir a Deus e for discípulo dele, você vai pegar em serpente, você vai enfrentar o inimigo, inadvertidamente você vai beber alguma coisa mortífera, e nada lhe fará mal. Por quê? Porque as portas estão fechadas para o inimigo atingir você. Quem fechou? Deus. Usou quem? Você. Vamos ficar de pé? Eu quero que você, como família, se você estiver perto da sua família, ok, se não tiver, também não tem problema, mas vocês, vamos lá, tem parte de família aqui, tem parte de família ali, pode ficar aí. Mas estejam unidos no propósito que a família está falando. Nós vamos hoje orar para Deus fechar portas para nós, aquelas que nós não conseguimos fechar. Mas vamos pedir a Ele sabedoria para nós começarmos a detectar. Eu vou fechar essa porta, eu vou fechar essa porta, fechar essa porta. Tem um versículo que todo mundo gosta de citar pela metade. As portas que Jesus abre, ninguém fecha. E para aí. Mas ele continua, as portas que ele fecha, muito importante. Muito importante. Você acha que Jesus vai fechar a porta para um filho? Ou ele vai fechar a porta para o diabo? E aí ele pode fazer o que ele quiser. Quando nós somos colocados como família, Deus nos cela como famílias. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu estou olhando aqui, Senhor, estou de olho aberto aqui agora olhando. Todas as famílias, todas as famílias, todas as famílias. Senhor, eu quero começar pela minha. Quero começar pela minha. Me ajuda a fechar portas que estão abertas. Senhor, não permita que eu seja mau exemplo para esta congregação. Não permita, Senhor, que eu seja mau exemplo em falta de fé, em fraqueza, em misticismo, em vergonha. Por isso, Senhor, enquanto eu tiver fôlego de vida, Senhor, me ajuda, Pai, a fechar e trancar a porta para aqueles que não têm o mesmo grau de fé. Em nome de Jesus. Agora eu quero olhar, aqui estou vendo famílias, primeiramente aqui do meu lado esquerdo. Todas as famílias, estou contemplando aqui. Não vou citar os nomes, conheço todos vocês pelo nome, mas não preciso. Já cheguei lá no fim. Agora começar lá do fim, na fileira do meio. Em nome de Jesus, Senhor. Vai fechando a porta aí, vai fechando a porta. Porta do inimigo. Porta que o inimigo tenta entrar por ela para nos tirar da graça. Agora aqui à minha direita, Senhor. Estou vendo as famílias, Pai. Diabo, você não tem poder. Não é porque eu estou dizendo, é porque Jesus disse que você não tem poder. E eu vou assumir isso agora aqui na nossa igreja. O diabo está vencido. E nenhuma porta será aberta para que a falta de fé entre. Para que a falta de milagres entre. Mas que haja milagre, que haja fé, que haja ensinamentos. Senhor, a palavra diz que aquela mulher
pegou aquilo tudo, negociou, vendeu o azeite e pagou todas as suas dívidas. A palavra de Deus diz que o Senhor morreu por nós e pagou todas as nossas dívidas. Então ninguém pode bater mais na nossa porta. A Bíblia não diz, e o cobrador continuou lá indo naquela mulher. Não, ela estava livre, seus filhos ficaram com ela. Pai, em nome de Jesus, aquelas famílias que estão perdendo seus filhos, seja para drogas, seja para más companhias, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Beto, já está desligado aí? Em nome de Jesus. Amém. Continue.